Vamos agora para a igreja de Tiatira, irmãos. A partir do verso 18, né? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O que é isso, irmãos? Deixa eu dar um contexto aqui de Tiatira. Tiatira está situada, uma cidade muito comercial também, né? Ela era o centro, ela tinha uns artesãos, tá? Que também produziam, os metalúrgicos que produziam metal, o bronze polido, o bronze, as armas, enfim, principalmente de cobre, né? Também era um centro industrial controlado por associações, isto é, uniões comerciais, do mesmo jeito que hoje tem, no passado já havia. Essas associações prestavam homenagem aos deuses pagãos, Apolo e Ártemis, né, que é a deusa Diana, e adoravam no santuário de Sabaté, no santuário que havia lá naquela cidade de Tiatira. Os membros da associação eram obrigados a assistir à festa em honra desses deuses, comer carnes em seus templos e transigir em promiscuidade sexual. Irmãos, ser comerciante nessa época do Império Romano tinha um custo, um peso muito grande. Então, por isso que Apocalipse é um livro também que fala muito de comércio, fala muito de preços, balanças, dinheiro, relacionado à época, né? Quando ele vai falar das bestas lá no 12, 13, ninguém poderia comprar ou vender, né? A não ser se tivesse a marca daquela besta. Então, irmãos, nós já estamos tendo luz de como é que se introduzia, se relacionava essa questão desse comércio na época. Como é que acontecia? As pessoas eram obrigadas, elas tinham associações, eram obrigadas àquilo. Então, cristãos eram taxados. Quer dizer, cristãos que não participavam, né? Porque tinha aqueles da doutrina de Balaão, dos nicolaítas, né, e outros, de Jezabel, que vai falar aqui nesse texto também. Só uma referência: a primeira convertida na Europa, quando Paulo entra na Europa, entra no continente europeu, a primeira convertida é Lídia, e ela era comerciante de púrpura. Da onde? De Tiatira. A cidade já existia há muito tempo. E é só uma pincelada aqui, em que ela se converte aonde? Em Filipos. A igreja de Filipos, irmãos, era constituída pelo carcereiro e sua família, pela comerciante, a Lídia e outras pessoas, né, que estão relatados lá em Atos 16. Bom, vamos aqui direto para o verso 18. O verso 18 que diz: Jesus se apresenta em 3. Jesus se apresentou em Pérgamo somente com uma característica, não foi? Mas para Tiatira, ele se apresenta com 3 características. O Filho de Deus, por quê? É proposital, irmãos, não é nada aleatório. A expressão é também relevante para a sociedade pagã daqueles dias, a qual considerava que Apolo era o filho de Zeus, o senhor das metais e das guerras. Tem muito a ver com relação à cidade, o comércio dela, e com o que ela considerava sobre Apolo, tá? Então, filho de Zeus, né? Também os imperadores se diziam filhos dos deuses ou filhos de Zeus, né? Ou Júpiter, né? Zeus é Júpiter,
na mitologia greco-romana, é o nome romano de Zeus. Jesus, porém, é o único Filho de Deus que está acima de todos os demais deuses. Graças a Deus. Ele é bom, Ele é fiel. Irmãos, Jesus está se opondo a todos aqueles que se dizem deuses, mas não são. E a característica de Jesus, olhos como chamas de fogo, lembra lá que a gente falou no capítulo 1, que se relacionava ao quê? Aquele que sonda, aquele que queima e sonda, penetra nas mentes e nos corações. Que ele também vai falar aqui nessa carta dessa igreja. Examinando profundamente a vida de cada um daquela igreja. Então, olhos como chamas de fogo. E ele diz aqui, os que têm os pés semelhantes ao bronze polido. Olha, novamente, terceira aqui, característica para a igreja de Tiatira. A gente já havia exposto, tá? Sobre essa explicação, mas resumindo, né? Os pés eram postos sobre a nuca dos derrotados e culpados. Os pés flamejantes, por onde eles passam, deixam cinzas, queima. Jesus é bem enfático, ele está falando para uma cidade que fabricava esses metais. Tudo a ver. O metal era uma liga de cobre e zinco, tipo um metal mais puro e mais refinado, produzido pela Associação de Metalurgia Local para o Exército de Tiatira. Assim, há aqui provavelmente mais uma oposição ao deus padroeiro local, Apolo. Era o deus lá grego, das ferramentas, das guerras e tudo mais. Ali retratado muitas vezes como um deus guerreiro, montado num cavalo. A imagem do Apolo é essa, né? E assim, com o seu machado de guerra e sua lâmina dupla. Mas Jesus se opõe de tal forma que Jesus é o verdadeiro guerreiro divino e seu poder logo será experimentado pela igreja. Jesus também fala um elogio a ela. Conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a da primeira. Ao contrário da igreja de Éfeso, exposto na semana passada por Gideão, a Éfeso havia perdido o primeiro amor. Essa não. Irmãos, vamos classificar aqui. O amor aqui que aparece é agapon, que é agape, né? O amor divino, o amor de Deus ali na vida deles, eles transbordando o amor, que refletia esse amor na comunidade cristã, entre os crentes. E ele diz aqui a fé não é somente a confiança em Deus, essa fé que eles estavam experimentando, em vez da confiança neste mundo, mas também e principalmente a perseverança fiel em meio à opressão e à pressão dos pagãos. Aquela fidelidade a Deus preservava-os de não participar do paganismo. O serviço, quando ele diz aqui, ao teu serviço, irmãos, essa é a única vez que aparece em Apocalipse a palavra não tradicional assim, para serviço. A palavra grega usada para serviço ou servo é doulos, escravo, aquele que está subordinado. Mas não aparece doulos, aparece diáconos. Por que isso é importante? Porque Jesus está elogiando a diaconia, ou seja, não está falando de diáconos, né, oficiais, está falando do serviço. Jesus está exaltando aqui o serviço entre os irmãos, que é isso
que deve haver gerado pelo amor a Deus. O serviço é resultado desse amor a Deus. O amor, o serviço aos irmãos, tá certo? Por isso que ele usa essa palavra diáconos, em grego, certo? Faz referência a uma vida ativa de cuidado e ajuda, a um serviço e ministério caridoso para com os outros. Isso é o reflexo do amor ágape. E o outro elogio que ele diz aqui é perseverança. Perseverança é uma palavra aqui usada mais especificamente para situações de pressão. Tá? Perseverança aqui não é somente não desistir, mas é ser inabalável. É um outro termo importante no livro, né? Em Apocalipse se repete algumas vezes, referindo-se a uma perseverança ativa em meio à pressão e aos tempos calamitosos, aos tempos difíceis. Ela é a característica-chave do vencedor, que permanece fiel a Deus, mesmo que isso implique em morte ou martírio. Isso é perseverança. Esses 4 termos, queridos, descrevem uma vida de cuidado cristão por outros e de fidelidade a Deus. É o elogio do Senhor. Que elogio maravilhoso, né? Ser elogiado por Jesus, mas agora ele vai chegar a entrar com cano de ferro, onde ele diz: tenho, porém, contra ti. Veja agora que situação. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele não nos engana. Ele mostra todo um diagnóstico, como uma ressonância. Mostra tudo, né? Esses olhos com chamas de fogo, ele penetra, ele examina cada um de forma especial. Bom, irmãos, ele vai falar aqui: tenho porém contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduz a seus servos e a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Irmãos, é muito sério. Provavelmente aqui era também uma variante do gnosticismo. Tá? Provavelmente também acredita-se que essa mulher realmente existia, se declarava lá profetisa e tudo mais. Porém, irmãos, é interessante que Jesus está usando termos também do Antigo Testamento. Jezabel, né? Alguém lhe xingar, chamar de filho de Jezabel, não aceite, né? Porque isso aí é muito grave. Jezabel é uma prostituta cultual, é uma rainha, né, esposa do rei Acabe, aquele molenga lá, o rei Acabe. Ela era fenícia, filha de rei, casou com Acabe do reino do norte de Israel, e ali formou uma aliança. Casamento naquela época, que é com as autoridades, entre as autoridades, significavam alianças entre os reinos. Então ela trouxe toda a sua cambada de deuses para a sua satisfação. Levantou 400 profetas, lembra lá de Elias, Jezabel? Aí as pessoas dizem: Elias correu de Jezabel, Elias era um fracote, ele desafiou 400 homens e depois correu da mulher. Não, ela tinha todo o exército na mão dela. Esse é o problema. Ela tinha o império todo na mão dela.
induziu aquelas pessoas a adorarem outros deuses, era prostituição cultural, espiritual, né? Então, maus exemplos. Jezabel, serva do Deus Sol, do Baal. Irmãos, alguns sentidos simbólicos de Jezabel é o seguinte: representava uma variante da seita gnóstica, né? Também pode ser que seja uma pessoa real, né? Líder de algum partido naquela seita que estava infiltrado entre os irmãos, tá? Também é provável que o culto ao imperador, também é provável um culto que essa seita, esse pessoal promovia culto ao imperador sorrateiramente para poder participar do comércio e tudo mais. Também uma espécie de profetisa, né? Aí profetizando, falando das palavras de Deus e tudo mais, imitava, né? Aquela coisa toda. O nome dela é símbolo de corrupção moral e espiritual da igreja, sobretudo quando o pecado obtém império tal que é tolerado ou é até oficialmente aprovado pela igreja local. É muito sério. Então ela não pode ser tolerado qualquer espécie de ensino contrário às Escrituras ou qualquer desvirtuamento. Não tem problema a fornicação, gente. Pode dormir aqui, na casa de painho, de maninha, que são crentes, eles deixam. Então, coisas que vão adentrando nas famílias, nas igrejas, em que o pecado é tratado como algo normal, como tolerado, e é oficialmente aprovado. Não, está tudo certo, tudo tranquilo. Irmãos, devemos ter cuidado, né, com tamanhos horrendos ensinos. Porém, o texto diz, Jesus diz, né, nos diz, ninguém pode servir a dois senhores. Tiago acrescenta, né? Tiago diz em Tiago 4,4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Que essa seita gnóstica também promovia uma amizade, não é amizade com pessoas do mundo, não é isso que o texto está dizendo. É que promovia a participação efetiva nos pecados das pessoas do mundo. Quando eu participo de alguma coisa relacionada aos pecados dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus, né, vizinhos e tudo mais, você não pode participar efetivamente. O que é isso? Não pode, não devemos, senão vamos ser taxados. Olha o crente, olha para aí, se diz crente. Na hora da participação ninguém diz nada, mas depois seu nome está estampado nos jornais das fofocas da comunidade. Enfim, irmãos, tem que ter muito cuidado. Essas e muitas outras aplicações podemos ter para a nossa vida. No verso 23, ele vai dizer que matarei seus filhos. Tudo isso aqui que ele está dizendo é referente a consequências do envolvimento com tais práticas, ocasionando disciplina espiritual da parte do Senhor. Ele diz aqui que matarei seus filhos, todas as igrejas saberão, aquilo e tal. Está falando de que alguma atitude o Senhor toma contra, né? Contra aquela igreja, contra aquelas pessoas participantes desses pecados horrendos, e até cair doente
Nem todo doente, ou toda doença, ou toda situação em que a pessoa venha a ficar em situação de doença, nem toda ela é referente a um pecado cometido, alguma pecaminosidade, não. Mas também pode ser também. Então, cada um avaliar a sua própria vida diante de Deus. E ele diz aqui também no verso 23 que porque eu sou aquele que sonda mentes e corações. No original aqui é corações e rim, ou rim corações. Porque para o hebreu o rim representava algo do interior, porque o rim filtra, sangue lá e tudo mais. É interessante, que uma linguagem muito diferente, a linguagem bíblica. Mas está representando toda a profundeza do nosso coração, da nossa vida, do nosso ser. Não quer dizer que é o nosso coração físico, ou o rim físico, ou o cérebro, não. Mas que o nosso ser, ele sonda. Lembra lá dos olhos como chamas de fogo? Tem tudo a ver, a apresentação de Jesus tem tudo a ver com a cidade e com a situação da igreja local. Isso é uma referência, irmãos, a Jeremias 17:10, que diz assim: eu sou o Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. É uma promessa, queridos. Eu vos darei a cada um segundo as vossas obras, no verso 23. Se for as obras más, se for as obras boas. Mas essas obras estão relacionadas, ou as obras más é referente a pecado. Obras boas é referente ao Espírito, ao fruto do Espírito, tá bom? Nada do que fazemos ou pensamos passará em branco diante do Senhor, que nos julgará ou nos recompensará de forma proporcional. Irmãos, isso é muito sério. No verso 24, digo todavia a vós outros, aos demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Parece um pouco confuso essa frase, essa linguagem, mas não é, irmãos. É uma expressão, provavelmente um comentário sarcástico, um sarcasmo que Cristo está fazendo sobre a reivindicação de Jezabel de conhecer as coisas profundas de Deus. Irmão, vamos participar aqui das festas pagãs para conhecer mais dessas festas e assim a gente orar em cima disso, todo um papo religioso e tudo mais. Está literalmente dizendo que em vez de conhecer as profundezas de Satanás, ou seja, uma intimidade com o paganismo, uma intimidade com a idolatria. Quando eu falo idolatria, irmãos, não somente a imagens, não somente a outros deuses declarados aí, mas a qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida. Se um filho, se um pai, ou sei lá, qualquer objeto, um celular, um computador, qualquer coisa, o corpo, tudo aquilo em que está disputando o espaço de Deus no seu coração, deve ser eliminado, senão o Senhor lhe julgará. Observe a quem você está prestando mais tempo. É a Deus ou a esses deuses que estão sendo originados no seu coração? Aos que não caíram na principal prática de Satanás, a idolatria, que é um movimento anticristo, antideus, antibíblico e principalmente dentro das igrejas. Muito sério. Há pessoas, por exemplo, que idolatram até o próprio cargo
própria função, que ela se acha única, exclusiva e poderosa, se apega aos poderes da própria funcionalidade na igreja. Então, devemos ter muito cuidado com qualquer coisa que queira usurpar o lugar de Deus no nosso coração. A expressão outra carga, né? Jesus diz para aqueles que não adorarem, aqueles que não participarem dessas coisas, pode apontar para o que vem a seguir. Nós vamos ler no verso 25 em diante, né? Em lugar do que veio antes, portanto, nenhuma outra carga além da permanência fiel ao Senhor. Que no verso 25 ele diz: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Jesus é tremendo, irmãos, é tremendo. Ele sempre está anunciando que está vindo, tá? E o verso 25, quando ele diz conservar, é agarrar-se às verdades de Cristo, às verdades tradicionais do Evangelho. Não há outras novidades. Cuidado com as falsas teologias. Porque isso, irmãos, as outras pessoas eram extremamente envolvidas, se apegavam firmemente àquelas outras, aqueles outros falsos ensinos dessa seita de Jezabel, tá? E a promessa que ele vai dizer aqui nos versos 26 e 27, ao vencedor. Olha que interessante, irmãos, olha que interessante. Ao vencedor que guardar o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Irmãos, Jezabel, ela era rainha lá do Reino do Norte, né? Era Fenícia, rainha, junto com o rei Acabe, e ela regia com muita perversidade. Ela obrigava a adorar outros deuses, ela mandava matar, ela mandou matar Elias fugiu, né, para a caverna, tudo mais. E pode ser essa promessa de Jesus, é interessante que, olha, a Jezabel do Antigo Testamento não reinava, essa daqui está por aí, também não acha que está reinando? Pois é, o que eu vou fazer com o vencedor é, você vai reger, você vai ter autoridade sobre essas nações que rejeitam, que acham que governam. O que quer dizer isso, irmãos? É uma promessa de vida eterna. O Cristo exaltado substitui, nesse caso, a herança pela ideia de uma nova autoridade dada ao conquistador das nações, provavelmente como uma declaração sintética para o sentido do todo. Entretanto, já há muitos estudiosos que debatem essa autoridade. Significa governo sobre as nações ou poder para destruir as nações. Como assim? Quando Cristo vier, queridos, o Deus e Pai esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Com Satanás, todos aqueles que o seguem, todos aqueles que têm a sua marca. Nós estaremos com Cristo, governando plenamente. Hoje nós reinamos com Ele, mas não plenamente. Mas quando estivermos plenamente, tudo será executado, juízo e justiça também, juntamente com a sua igreja. Nós não devemos vingar nada hoje, mas quando estivermos no reino celestial, vamos sim
participar dessa vingança do nosso Deus. Tem até alguns trechos de Apocalipse em que os crentes que foram mortos, né, no martírio lá dos imperadores, eles estavam pedindo a Deus que aniquilassem os seus inimigos, não tiveram amnésia. E ali o texto diz que não agora, porque ainda precisa se completar o número dos vossos irmãos. Devemos ter misericórdia das pessoas, devemos nos abster da idolatria, dos falsos ensinos, mas no futuro o Senhor nos dará essa promessa. No verso 28, uma segunda promessa: assim como eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que é essa estrela da manhã, irmãos? Estrela da manhã, né, literalmente se for observarmos, quando está amanhecendo, é o sol da justiça. Essa expressão estrela da manhã está muito relacionada a Cristo. Quando ele fala em Apocalipse 22:16, diz assim: eu sou a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã, né? Uma referência ao poder que há no sol. Não há mais outra força cósmica mais poderosa, né, fisicamente falando. Então não há outro mais poderoso do que Cristo. Então, como Cristo representa a estrela a seu seguidor fiel, há uma conexão sutil entre a referência do Salmo 2, 8 e 9 e a alusão de Números 24, 17, onde Balaão profetiza: uma estrela sairá de Jacó, um cetro surgirá de Israel. O símbolo do cetro conduziu ao da estrela, pois ambos são símbolos da realeza do crente, que o crente partilha. Os santos governam com Cristo e brilham com fulgor como estrelas da manhã. Então, ao mesmo tempo que temos de Cristo, ao mesmo tempo brilhamos juntamente com Ele. Lembra do fenômeno que acontece com a lua cheia? É o sol lá, batendo na lua, brilhando, refletindo e tudo mais. Nós já possuímos a estrela da manhã, mas não plenamente. Tá? Então, todas as promessas, queridos, referentes à vida eterna, tudo relacionado aos problemas, às situações das igrejas naqueles dias.